Olá, queridos alunos, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de espanhol, né? Professora da Guia aqui com vocês mais uma vez. E para nossa aula de hoje nós estaremos abordando o capítulo 13, né? O capítulo 13 inicia com enfermidades causadas por ele cigarilho. Vocês têm um texto maravilhoso na página 78 que é preciso vocês fazerem essa leitura, né? Essa leitura tem a ver com costumes argentinos, né, no caso do consumo de drogas, em relação a uma cidade de Córdoba, na Argentina. Então, façam uma leitura, deem uma lida direitinho no que vocês entenderem e respondam sobre o texto. E na página seguinte nós já vamos anunciar algumas doenças causadas por ele cigarilho. Em seguida, passamos para a nossa gramática, que no caso vamos falar sobre o imperativo negativo. Então, voltando para as enfermidades, aqui eu coloquei algumas doenças, né? As doenças mais assim, perigosas, né? No caso do consumo do cigarro, causados pelo cigarro, entre elas o câncer, né? Esse câncer, ele vai desde câncer de garganta, câncer de laringe, de pele, de intestino e por aí vai. E de úlcera, cataratas, enfermidade pulmonar, né? Onde coloca em risco a respiração, né? Da pessoa que fuma, do fumante. Obstrução das artérias periféricas, né? Porque essa obstrução, ela vai colocar a vida em risco, tanto quanto qualquer uma outra enfermidade. Apenas para fazer uma pincelada, uma abertura para a gente passar para a gramática. Na parte da gramática, nós vamos falar sobre o imperativo. O verbo imperativo na forma negativa. Se usa na segunda pessoa do singular em presente do substantivo. Tem o exemplo aí, né? Habla, não hables. E aqui vai uma regrinha. O imperativo negativo, ele consiste no modo verbal em que o verbo expressa ordem, proibição, convite, conselho, pedido ou súplica. Neste modo, ou seja, negativo verbal, no modo verbal, a primeira pessoa do singular, eu, ela não existe. Então, pessoal, é diferente dos outros modos que já vamos conjugando como eu hablo, tu hablas. Então, no imperativo negativo, ele não existe a primeira pessoa, yo. Não existe. Além disso, ele é indeterminado em tempo, mesmo supondo que a ação sugerida ou ordenada ocorrerá no tempo futuro. Aqui tem alguns exemplos, né? Vocês veem aí a tirinha de Gaturro. Na tirinha ele diz, não te rindas, luta, não te cales, dilo, não te caigas, levanta-te, não llores, ri, não detengas, anda, e assim vai. Alguns exemplos com a forma negativa, com verbo imperativo. Vamos a algumas regras aqui. Os verbos regulares, no geral, a terceira pessoa do singular e do plural do imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, aparece com uma alteração na vogal final. Espera, né, como exemplo aí, espere. Observa que a letra final A foi trocada pela vogal E. Morfologicamente, essas formas são as do subjuntivo. Um verbo da classe da terminação AR finaliza o imperativo formal com el, en, como espere, esperem, e o verbo da classe ER ou IR, da terminação ER e IR, finaliza o imperativo formal com A, de A para an. Aprenda, aprendam. Escriba, escribam. E uns exemplos de verbos irregulares, nós temos aqui o conocer, no conoscas, no conosca, no conoscais, no conoscam. Observa aí, pessoal, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, somente 5 pessoas. Isso porque nós excluímos
nós não falamos a primeira pessoa yo. Outros verbos como o ser, o si também são similares, ou seja, se conjuga na mesma intensidade. Temos aí também exemplos de verbos irregulares, mais verbos irregulares como construir, no construyas, no construya, no construyais, no construam. Temos também o verbo entender. No entiendas, no entenda. No entendais, no entiendan. Observa que a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural entendais, ela já aparece de forma diferente. Medir, no midas, no mida, no midais, no midam. Pedir, não pidas, não pida, no pidais, no pidam. Pensar, não pienses, não piense, não pienseis, não piensem. Volver, no vuelvas, no vuelva, no vuelvais, no vuelvam. São alguns verbos conjugados em que vocês observam a alternância da vogal, a alteração de cada conjugação. Vocês precisam ter muito cuidado na hora de fazer essa conjugação e responder questões nas provas. Exemplos de irregularidades da terceira conjugação. Nós temos aí o verbo, mais uma vez, o verbo dormir, não duermas, não duerma, não durmais, não duerman. Verbo sentir, no sientas, no sienta, no sintais, no sientam. Outros exemplos de verbos irregulares, esses exemplos aí são todos para vocês estarem estudando, tá, pessoal? Contar, não cuentes, não cuente, não cuenteis, não cuentem. Mentir, não mientas, não mienta, não mintais, não mintam. Morrer-se, no te mueras, no se mueras, no os murais, no se mueram, ou mueram. No caso, vocês observam aí que nós temos um pronome de complemento se, os e outro se. Obedecer, no obedescas, no obedeça, no obedescais, no obedescam. Preferir, no prefieras, no prefiera, no prefierais, no prefieram. Servir, não sirvas, não sirva, não sirvais e não sirvam. Então, pessoal, esses verbos é fácil de reconhecer porque vocês têm a partícula no, mas na hora de conjugar vocês precisam ter muito cuidado. Quero que façam as atividades da página 81, 82 e 83. Respondam sem estar conferindo no gabarito. Estudem primeiro, dão mais uma olhada no conteúdo para responder as atividades e, em seguida, enviar as fotos para que eu possa estar fazendo as devidas anotações, porque vocês sabem, a execução das atividades em tempo hábil e real, a partir do dia solicitado por cada professor, conta ponto para vocês. Então, hasta luego.